Aqui em Juízes 14, 15, versículo 13, nós temos a descrição de quem era Caleb. Caleb, ele era filho de Jefoné, o quenezeu. Quer dizer, Caleb não fazia parte inicialmente do povo de Israel, mas ele foi agregado ao povo de Israel, que a sua mãe era judia. Então, esse homem valoroso, juntamente com Josué, nós conhecemos a história, foi com mais 10 espias, total 12 espias, para espiar a terra. E esse varão valoroso, que não difamou a terra juntamente com Josué, ganhou de Deus, de Moisés, uma grande promessa. E o Senhor disse para ele aqui, em Juízes 14, do 6 ao 15, que certamente a terra que pisou os seus pés darei a ti e a tua descendência. Aleluias. E Caleb, ele conquistou um território muito grande, chamado Hebron, que é o território onde está localizado Judá, que é a maior tribo de Israel. Mas aquele homem não havia conseguido conquistar uma cidade muito grande, chamada Kiriat Sefer, que está aqui no versículo 16. E aquela terra, irmãos, era a terra de gigante. Tinha que ter muita coragem para conquistar aquela terra. Então, estou dizendo aqui, missão, fazer o deserto florir. Por quê? Como eram os descendentes de Caleb que iam herdar aquela terra grande, Caleb, ele presenteou aquele deserto imenso para sua filha Axa. Isso é uma coisa inusitada na Bíblia. Primeira vez que eu vi aqui que o pai deu uma herança tão grande para uma filha. Ele deu esse terreno como presente de casamento para Axa. Mas aquele pai amava muito aquela filha. Ele usou um critério para lá de inusitado para trazer um genro para si, para conquistar o noivo da filha, para conquistar o noivo para a filha dele. Ele fez um desafio que não era qualquer varão de Israel que poderia cumprir. Imagina, conquistar uma cidade de gigantes para ganhar a mão de uma moça em casamento. E como presente de casamento, o que essa moça que era tão amada do pai ganhou, irmãos? Aqui no 19 nós vemos aqui: me deste a terra seca do Negueb. Sabe o que essa moça ganhou de presente de casamento do pai? Uma vastidão enorme de deserto. Eu estava fazendo as pesquisas sobre o que é o Negueb. Eu peguei aqui uns dados bem inusitados, e a única referência que tem sobre as torrentes do Negueb é no Salmo 126, versículo 4. Então, Negueb, nome do território que ocupa 60% de Israel, uma área de aproximadamente 7.250 km². O local situado ao sul de Israel e próximo ao Mar Morto, que é Judá. Então, essa é a descrição do lugar que essa moça ganhou. E pelo que eu entendi aqui no versículo 18, o marido dela não era a favor dela ir pedir o pai o que precisava para aquela terra seca produzir alguma coisa. Água. Não tinha água, era um lugar deserto. Então a Bíblia diz aqui que ela teve que convencer o marido a autorizá-la, pedir permissão, para ganhar fontes de água do pai. Porque ela já tinha ganhado um território imenso, mas não tinha água. Então nós podemos colocar isso aqui na nossa vida. Muitas das vezes, meus irmãos, nós também herdamos do nosso pai um território seco, um deserto. Nós podemos comparar isso aqui com o campo missionário. Os nossos missionários, eles estão num lugar deserto espiritualmente. Eles estão no deserto do Negueb, vamos colocar assim. Porque ali não tem o quê? A água da vida. Os irmãos, eles estão levando para lá água. Então vocês vão ver uma coisa bem interessante nessa mensagem. O deserto também, irmãos, ele pode estar na nossa vida, ele pode estar na nossa casa, ele pode fazer parte do nosso dia a dia. Mas o que essa moça fez? Isso aqui é um exemplo mais
maravilhoso para nós, os missionários, para o nosso dia a dia. Pode ter um deserto no seu trabalho de repente, pode ter um deserto dentro da sua casa, quem sabe até dentro de você, alguma área ali está deserta, está precisando ser regada pela água da vida, porque nós somos falhos. Quem pode dizer que está 100% regado pela água da vida e que nunca teve nenhum deserto na vida dele, posto que nós estamos neste mundo? Mas essa moça, ela foi uma mulher visionária. Imagina, ganhar um território imenso. É 60% de todo Israel hoje. Judá é um território enorme, é mais da metade do país de Israel que essa moça ganhou, irmãos. Isso é tremendo. Porém, era totalmente inóspito, era deserto, era um monte e não tinha vida naquele lugar. Aquele lugar ele precisava de quê? De água. E olha que interessante. O 18 vai dizer assim: Axa se dirigiu para o lugar onde Caleb estava. E assim que desceu do jumento, o seu pai lhe indagou: que desejas, minha filha? Então ela enfrentou uma batalha dentro da casa dela, para o marido permitir que ela fosse pedir o pai mais uma porção de terra. Aí ela podia pensar assim: nossa, venci uma batalha muito grande agora eu tenho que chegar diante do meu pai. Pensei assim: será que essa moça vai dizer, né? Mas o mais interessante, que assim que o pai a viu, ele já perguntou: que desejas, minha filha? E a Bíblia vai dizer aqui no 19, que ela falou: dá-me, pois, bênçãos como fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Então eu não vi aqui dificuldade nenhuma para ela conseguir as fontes do pai dela. Sabe o que essa palavra diz, meus amados? Que muitas vezes nós estamos com um deserto e nós sabemos que nós precisamos de água. Mas quem tem água da vida para nos dar? Somente o Senhor. Só o Senhor pode fazer florir os desertos. Então ela chegou diante do pai dela, ela não falou nada. O pai dela já sabia o que ela queria. E assim é diante de Deus. Só que essa moça, ela não chegou de qualquer maneira diante do pai dela. Certamente ela fez uma preparação, foi espiritual. E assim nós devemos fazer um jejum, clamar e interceder diante de Deus. Porque se Deus nos deu um deserto, se Deus sabe que nós temos um deserto, Ele não vai negar água para nós, irmãos. Ele não vai negar água para nós. As pessoas que estão de fora, eles podem estar vendo ainda o deserto na sua vida. Mas aquilo ali, Deus já te deu a fonte de água. Porque a fé é o quê? Aquilo que se espera e a certeza daquilo que se não vê. Então nós temos que chegar diante de Deus e falar: Pai, dá-me fonte de água, visto que me deste uma terra seca. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, mas após ganhar as fontes de água do Pai, a Bíblia vai dizer aqui que Ele deu as superiores, as que estavam acima daquele território e as que estavam abaixo. Só, irmãos, eu fiquei analisando. Se ela tinha que pedir fontes para o pai tinha fontes, a terra era deserta, isso quer dizer o quê? Aquela água ela não chegava naquele deserto. Não chegava. Mesmo ela tendo ganhado as fontes de água, aquela água não chegava no deserto. O que Axa teve que fazer? Muitas vezes é o que nós precisamos fazer. Muitas vezes Deus já nos deu a bênção. E sabe o que nós temos que fazer? Pegar. E como que nós vamos pegar isso? Você sabe o que Axa teve que fazer com os seus servos, com a sua família toda? Cavar. Para trazer água para aquele lugar deserto, teve que fazer uma grande escavação, porque ela estava no alto ali. Então ela teve que fazer uma grande escavação para a água chegar no deserto. E a parte de baixo, mesma coisa. Israel, eles eram peritos nisso. Quem conhece a história de Israel, sabe que Jerusalém não tinha fonte de água em Jerusalém. Então eles fizeram o quê? Um aqueduto para a água passar. Então Axa, ela teve que ser uma mulher visionária em todas as áreas da vida dela. Imagina, tem um deserto. Você ganha fonte de cima, você ganha fonte de baixo. Mas se eu
vida toda. Nós podemos chamar de oração, de perseverança na oração. É isso que eu vejo aqui na história dessa moça. Bendito seja o nome do Senhor, aleluias. O Salmo 126, quem quiser abrir, tem uma coisa bem interessante aqui, bem inusitada, que eu fiz uma pesquisa que eu achei bem interessante. Quando os irmãos acham aí, eu vou falar para os irmãos o que significa Axa. Axa é o nome hebraico. Acho que já contei para os irmãos que eu estou fazendo, né? Cursinho de hebraico. Glória a Deus. E Axa no hebraico significa adornada, enfeitada como uma noiva, uma mulher muito bonita, enfeitada, que a Bíblia diz é que ela tinha as qualidades no interior dela que agradavam a Deus. E também rompendo os véus. E o grande véu da vida de Axa era fazer florir o deserto. Que eu pesquisei, e eu não vi falando ali que ela trabalhou naquela terra de outra forma. Ela ficou conhecida como a moça que fez florir o deserto. Que coisa maravilhosa. Então, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como um sonho. Então se nos encheu de riso a boca, e nossa língua se alegrou com expressões de louvores. Até nas outras nações comentavam: o Eterno fez maravilhas por este povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Agora o 4. Senhor, faze os cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto do Negueb. Olha só, presta atenção. Assim como enche o leito dos ribeiros do deserto do Negueb. Irmãos, que é maravilhoso. Sabe o que esse versículo 4 está falando para nós? Que Deus enchia o leito dos ribeiros do deserto do Negueb. Irmãos, vou fazer a pesquisa aqui. O que acontecia nessa região? Um fenômeno maravilhoso. Durante as chuvas, o que é raro, as águas são armazenadas em cima das montanhas. Pensa nisso. Em cima das montanhas. E se expandem, formando grandes territórios e riachos. Após a evaporação dos rios, formando temporariamente, o campo se enche com um jardim de belas flores, que cobre todo o vale de vegetação, assim como é mencionado no Salmo 126:4, que são as torrentes do Negueb. Eu fiquei meditando, o que era isso, gente? Uma coisa maravilhosa, imagina, uma chuva que cai raramente no deserto, forma bolsões de água lá em cima, e depois, quando a chuva para de cair, aquilo cai como torrentes de água no deserto. Uma coisa maravilhosa que só Deus pode fazer. Eu lembrei muito do irmão Itagipe quando eu estava pesquisando essa mensagem. Eu acho que o irmão Itagipe vai gostar dessa mensagem. Fazendo florir o deserto. Irmãos, isso aqui é milagre, isso aqui é prodígio. Sabe o que Deus está dizendo para nós com esse fenômeno maravilhoso? Que se nós ganharmos fonte de água do nosso Deus, que se nós cavarmos, que se nós trouxermos a água, Deus vai fazer mais. Deus vai fazer nos campos desertos, da obra missionária e da vida de cada um de nós. Sabe o que Ele vai fazer para nós, irmãos? Milagre. Ele vai fazer florir o deserto. Aleluia. Eu estava pesquisando. Esse fenômeno ele é raríssimo e ele ocorre uma vez a cada 10 anos. Ocorre hoje em Israel, naquele deserto. E a terra é totalmente coberta por todos os tipos de flores, irmãos. Cactos raros e toda sorte de plantas desérticas. A chuva vem, estava vendo a filmagem? A água vem de uma maneira incrível. Ninguém está vendo a chuva parou. A água ela simplesmente vem chegando. E a Bíblia tem um outro relato sobre isso que eu não vou nem abrir. Está lá em 2 Reis, no capítulo 2, versículos 17 ao 20, que é no Vale de Josafá.
este mesmo milagre e falou: cavai poços, assim como o Axel teve que fazer. E o Senhor falou: a água vai vir, e a água vem em grande profusão, como se fosse uma grande torrente. É isso que acontece no nosso interior, quando nós buscamos Jesus. Isso acontece também quando nós levamos Jesus para as pessoas, que é essa maravilhosa obra missionária. Aleluia! Então, meus amados, eu estava meditando sobre o que era essa torrente de água. E eu lembrei direitinho, acho que vocês também já observaram, que quando chove aqui no nosso bairro, vocês podem observar as montanhas. Quando a chuva para, vai descendo uma aguinha nas montanhas, nas pedras. Quem já observou? É esse fenômeno que acontecia no deserto, porém em escala incomparavelmente maior que a nossa, porque lá não tinha montanha para ver assim, de pouquinho, era uma profusão. E outra vez também, quando caiu o nosso asfalto ali, sentido Cachoeira do Vale, quem passou, que parou, que olhou, eu fiz questão de olhar. Do lado de cima, assim, irmãos, estava descendo uma torrente de água muito grande, e eu até filmei, depois eu quero ver se eu acho essa filmagem, e passava por debaixo ali do asfalto, pelo aqueduto que tem ali, né, o sistema de escoação de água, e eu fiquei olhando para aquilo ali maravilhada. Estava aquela chuvinha pouquinha, e eu olhei assim e disse: Jesus, como é que está caindo essa torrente de água lá em cima? E eu entendi, quando eu li essa passagem do Salmo 126,4, eu entendi o que acontecia naquele deserto, o que eu tinha lido aqui, irmãos. Isso é coisa sobrenatural. Como que cai uma água em grande quantidade de uma montanha, igual eu vi ali, que muita gente viu, o pessoal mandou para o grupo do Petrópolis também. Como que acontece isso, irmãos? Isso é fenômeno sobrenatural. Deus, ele está falando para o homem: eu sou a água viva, eu sou a água da rocha, eu posso fluir no seu interior, eu posso trazer vida para a sua terra seca. O Senhor trouxe vida para nós, para a nossa terra seca. Agora, irmãos, nós temos que fazer que nem Axa, cavar, para que essa água seja levada também para as outras partes do deserto. E é isso que os nossos amados missionários estão fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ficar por aqui, meus amados. Graças a Deus. E que essa mensagem possa ficar no coração de vocês, porque ela me tocou muito. Eu lembrei daquele hino: Deus de milagres, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão. Eu lembrei desse hino. E eu lembrei, irmãos, aquela moça que fez florir o deserto, aquela moça que cavou, que perseverou, e que o próprio Deus fez não apenas chover na terra dela, mas Deus deu para ela um presente muito grande. Deus deu para ela foi torrentes de águas vivas. Deus deu para ela foi manancial de águas vivas. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos.